confesso para vocês que por um instante eu pensei que este ano de 2025 a política ia dar uma apaziguada, ia dar uma tranquilizada, que as coisas iam ficar mais tranquilas, mas eu me enganei redondamente. Assim como a política internacional está aí pegando fogo, né? Vocês estão vendo aí o que está acontecendo aí entre os Estados Unidos e a Venezuela. Aqui no Brasil não está sendo diferente, gente, tá? Vejam só as informações que foram divulgadas, a fresquinha que acabou de sair do forno, e só comprova que a política brasileira vai ser um caos, um desastre nesse ano de 2025. Notícia divulgada agora, há poucos instantes, pelo... Esse vídeo aqui tá simplesmente assim, uma explosão de informação. Assistam para vocês não perderem nem um detalhe. Rapidamente, por favor, só não esqueça de se inscrever no canal, porque eu tô vendo aqui que tem muita gente aí que tá me assistindo, tá sempre me acompanhando, mas até hoje não está inscrito aqui no nosso canal. Para você se inscrever aqui é totalmente gratuito, rápido e fácil. Só você olhar aqui embaixo, ó. Seu vídeo tem a palavrinha chamada inscreva-se ou inscrever-se. Clique em cima e automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos que tem muita coisa importante para trazer para vocês, muita coisa grave, né? A gente está acompanhando aí um tsunami, né? Das notícias, né? Esse conflito internacional, né? Mas aqui no Brasil a situação tá trágica, tá caótica, tá um tsunami, um caos, e eu vou trazer as informações atualizadas a partir de agora aqui para todos vocês. E o Eduardo Bolsonaro, que acabou de fazer uma revelação bombástica, parece que o tiro saiu pela culatra ali, parece que um plano do Lula foi por água abaixo, vocês vão entender. Assistam esse vídeo do Eduardo Bolsonaro com muita atenção, porque parece que um plano do Lula fracassou, vejam só. Ano passado nós tínhamos uma audiência pública junto à OEA. No entanto, o governo Lula entrou em campo e resolveu jogar para frente essa audiência e transformá-la numa visita ao Brasil. Só que a ideia deles era que o Donald Trump não fosse eleito. E jogando para frente, para depois da eleição dos Estados Unidos, eles continuassem exigindo pressão, tendo pressão, tanto o governo do Brasil com Lula e o governo americano com, possivelmente, a Kamala Harris, de não permitir que a OEA utilizasse os seus instrumentos para fazer algo mais propositivo, mais concreto, com relação à censura que ocorre no Brasil. Então isso daí tem que ser destacado para dizer que Trump é a pessoa essencial para essa ida da OEA, para esse holofote em cima da censura do Brasil, e também que está abrindo a caixa preta da USAID, da NED e da Atlantic Council, que financiaram a interferência eleitoral no Brasil para tirar Bolsonaro. Resumindo, o tiro saiu pela culatra, né, gente? E eu me lembro muito bem, tá? Quando a oposição, Marcel Van Hatten, junto com outros parlamentares de direita, né, tinha marcado essa reunião da OEA lá nos Estados Unidos, todos eles viajaram até os Estados Unidos, né? Tinha essa reunião realmente marcada junto com representantes da OEA nos Estados Unidos. E quando chegou lá, simplesmente a reunião foi cancelada, foi desmarcada, e segundo Marcel Van Hatten, por interferência aqui do governo brasileiro, do Lula, da Silva, do governo Lula. Aí, né, o próprio, depois de tanta cobrança, né, o próprio governo Lula convidou a OEA para vir até o Brasil para participar dessas reuniões. E eu achei assim, gente, foi um tiro no pé do Lula, porque aquela reunião lá seria uma reunião mais breve, mais rápida. Eu acho que eles teriam menos tempo de mostrar, né, fazer as denúncias e mostrar as provas. Agora, a partir do momento em que o Lula, o governo Lula interferiu e adiou, né, aquela reunião que iria acontecer naquele momento nos Estados Unidos, que inclusive o Marcel Van Hatten ficou furioso, tá, com o cancelamento daquela reunião junto com a OEA, né, marcando-se para agora, a convite do governo Lula, diz que o governo Lula com certeza achou que a Kamala Harris iria vencer a eleição, e o tiro saiu pela culatra, né? Então marcou-se a reunião para acontecer aqui no Brasil. Além de ser vários dias, o representante maior, né, da OEA, que é o Pedro Vaca, ele ouviu muitas pessoas aqui no Brasil, mas muita gente, inclusive levaram denúncias, mostraram provas. Aquela foto, gente, tá, do Pedro Vaca olhando para trás e olhando a foto do Dias Toffoli, naquela capa da revista Cruzoé, amigo do meu pai, aquilo ali, gente, foi uma bomba gigante dentro do STF. Muita gente ficou incomodada com aquela exposição do ministro do STF, Dias Toffoli, essa questão do amigo do meu pai. Inclusive a revista na época foi até censurada, trazendo aquela revelação bombástica. Então assim, o tiro saiu pela culatra, né, gente? Talvez se aquela reunião tivesse acontecido lá nos Estados Unidos, não teria feito esse estardalhaço todo que está acontecendo aqui no Brasil. Mas para, né, positividade da direita, essa reunião e um fato muito positivo, claro, né, dessa reunião ter vindo aqui acontecer no Brasil, que muitas coisas puderam ser demonstradas, reveladas, provas, né, foram entregues aí para os representantes da OEA aqui no Brasil. Eu acho que o Lula e o STF devem ter arrependido amargamente de ter trazido essa reunião para acontecer
aqui no Brasil, gente, tá? É só um pensamento solto aí, porque no vídeo anterior eu trouxe informação de que, né, o próprio Bolsonaro denunciou o ministro Alexandre de Moraes para o Pedro Vaca, o relator da OEA, e parece que o Alexandre de Moraes deu um jeitinho de chegar até o Bolsonaro através dos advogados ali. Acho que ele não gostou muito, tá, da denúncia feita pelo Bolsonaro diretamente ali para o relator da OEA, o Pedro Vaca, gente, tá? Tá no vídeo anterior que eu postei aqui no canal, assista, gente, tá? O Alexandre de Moraes extremamente incomodado, tá? Furioso pelo fato do Bolsonaro ter denunciado ele para o relator da OEA nessa reunião que aconteceu de 40 minutos que o Bolsonaro acabou de revelar. Próxima informação na tela. Gente, segundo o jornalista do portal de notícias UOL, o governo Lula está sangrando, gente, tá? Tá aqui. Eu precisei de um raciocínio para decifrar que Lula desmanchou, acabou, derreteu. Foi isso que o tal passador de pano disse. Ou seja, nem os jornalistas de esquerda estão conseguindo aqui esconder, gente, tá? O desastre que está acontecendo nesse desgoverno Lula. E ele foi até mais além. O Josias de Souza, que é um jornalista do UOL, né, bem passador de pano pro Lula, bem assim militante de esquerda, ele mesmo disse, gente, tá? Ele mesmo afirmou que o Lula se tornou hemorrágico, né? O Lula está sangrando, o Lula está derretendo, o Lula está defiando. O governo Lula acabou. Assista, gente, tá? Que isso aqui é um dos melhores vídeos que você vai dirigir hoje. Simplesmente um jornalista passador de pano que adora fazer malabarismo para livrar a cara do Lula, detonando o Lula aqui, esfregando aqui na cara dos militantes de esquerda, dos outros militantes, que o Lula tá acabado. Vejam só. As pesquisas mais recentes haviam detectado um sangramento na popularidade de Lula. O novo Datafolha revela que a lesão política mudou de patamar. No início da segunda metade do seu terceiro mandato, Lula transformou-se num presidente hemorrágico. Sua taxa de aprovação desabou 11 pontos percentuais em 2 meses. Entre os brasileiros que votaram nele em 2022, o tombo foi de 20 pontos. É um derretimento histórico. Desde o início do terceiro mandato, em janeiro de 2023, Lula deslizava de lado no Datafolha, numa estabilidade modorrenta. Agora seu prestígio ficou menor do que era no auge do Mensalão, no final de 2005. Com a reprovação maior do que a aprovação, Lula já havia entrado no vermelho em outras pesquisas. No novo Datafolha, o fundo do poço ganhou ares de poço sem fundo. O saldo negativo é de 17 pontos. Há algo de muito inusitado no sangramento de Lula. As feridas que tornam sua imagem anêmica foram 100% abertas pelo próprio governo, como no caso da crise do PIX. De resto, a língua de Lula virou uma espécie de líder da oposição, capaz de culpar os consumidores pela carestia. Ah, se está caro, não compra. Lula repetiu nesta sexta-feira que realizará até 2026 a colheita do que plantou nos 2 primeiros anos desse terceiro mandato. Continua enxergando no espelho a imagem do melhor presidente que já viu. Acha que é uma coisa, mas o seu público mais cativo indica que já virou outra coisa. Sua popularidade definha mesmo nos segmentos do eleitorado que pareciam fortalezas. Há esguichos entre os mais pobres, os menos escolarizados, as mulheres e até entre os moradores do Nordeste. De passagem pela cidade de Belém, Lula acomodou sua 4ª candidatura em cima do telhado. Eu tenho 79 anos, eu tenho que ter consciência comigo mesmo, não posso mentir para ninguém e muito menos para mim, disse Lula. Ele declarou também que a disputa pelo 4º mandato não é sua prioridade agora. Nesse ponto, a menos que Lula revolucione a si mesmo, sua opinião pode acabar coincidindo com a da maioria do eleitorado. Eu não tenho a menor dúvida. Boa noite. Eu não tenho a menor dúvida. Na verdade, o Lula já está sentindo, né? No fundo, o Lula coloca a cabeça no travesseiro, ele já sente, ele sabe que não tem a menor chance de vencer a eleição em 2026, dado o fracasso, o derretimento, né, do governo Lula. E o próprio Josias de Souza, que é um militante de carteirinha do Lula, acaba de dizer que o Lula está sangrando, né? Esse governo Lula está sangrando, esse governo Lula está hemorrágico. Ou seja, gente, acabou. O Lula está acabado. E essas falas do Lula, né, na última sexta-feira corroboram exatamente com as últimas pesquisas que estão sendo divulgadas. O Lula definitivamente derreteu, acabou. Explodiu, a Janja explodiu, bombou. Mas não é no bom sentido de bombar, não. O que explodiu mesmo foi a imagem negativa, a rejeição contra a Janja, que em poucos meses ela conseguiu aumentar a sua rejeição para 58%.
Fica aqui comigo para você entender essa notícia, o quão grave ela é, para você ter uma dimensão do quanto os gastos também e as atividades políticas irregulares da ex-Banja no governo Lula têm custado para ela e para o Lula em termos de popularidade. E ainda bem que tem custado para eles também, né? Porque até agora só está custando para o nosso bolso. E eu vou te contar então duas coisas desse vídeo. Primeiro, eu vou te mostrar como que a rejeição para a Janja explodiu. E depois, em segundo lugar, eu vou te mostrar mais um absurdo que ela aprontou agora, nesta semana, e que ajuda a explicar em muito essa desaprovação recorde da primeira blogueira do Palácio do Planalto. Isso, gente, certamente tem um impacto também na explosão também da popularidade do Lula, que, como eu mostrei num vídeo ontem aqui no canal, ele está com a menor aprovação da sua história. E eu vou deixar esse vídeo de ontem na tela aqui no final para você e também na descrição aqui embaixo para você conferir depois. Leia aqui então comigo essa matéria aqui do Diário do Poder. Imagem negativa de Janja dispara 18 pontos e rejeição chega a 58%. Aí a esbanja, ó. Não é só o presidente Lula que enfrenta desgaste da imagem pessoal. A primeira-dama Janja também está com a rejeição alta. É o que indica a pesquisa da Atlas Intel divulgada nesta terça-feira. O levantamento aponta que 58% dos entrevistados declararam ter uma imagem negativa da Janja. No último levantamento de outubro, gente, poucos meses, esse índice estava em 40, explodiu aí 18 pontos em poucos meses. A imagem positiva da Janja era de 48 em outubro. E no levantamento desse mês, adivinhe, o marcador caiu aí 16 pontos para 32%. Os que declararam não saber passaram de 12% para 10%, ou seja, tem mais gente formando e tendo opinião em relação a esse assunto. Gente, 58% de desaprovação é um número absurdo. Isso significa dizer que mais de 2/3 dos brasileiros rejeitam a Janja. É como se 2 em cada 3 brasileiros rejeitassem ela, ou 6 a cada 10 brasileiros tivessem uma imagem negativa da Janja. Surpresa, né? Se essa notícia te surpreendeu e trouxe para você pelo menos aí agora sim um sentimento de justiça, de satisfação por conta de todas as coisas erradas que a Janja e o desgoverno Lula estão fazendo, então clica com força aí no like e bora seguir aqui, porque eu tenho que te dizer que essa desaprovação é absolutamente radioativa para o Lula e para o PT. É tóxica. A Janja está quase alcançando a desaprovação da Dilma lá no finalzinho do segundo mandato, quando a aprovação do governo foi para o fundo do poço e ela sofreu impeachment. É realmente impressionante. E se for verdade que a Janja alimenta planos políticos de se candidatar a senadora pelo PT em 26, como dizem alguns jornalistas, então está na hora de o PT começar a refletir se eles realmente querem a esbanja como candidato. Agora, o que eu digo para você é o seguinte. Gente, eu tô com uma vontade de sair gritando aí pro PT. PT, bota ela pra frente, esbanja, concorre, lancem ela senadora. Eu peço isso para vocês. Vai facilitar demais a vida dos 2 senadores de direita que vão concorrer contra a Janja, seja lá quem que eles forem e qual estado eles estiverem. Agora, bora terminar aqui de ler essa matéria aqui do Diário do Poder. Algumas situações podem ajudar a explicar a rejeição da primeira-dama, como a ofensa de Janja contra o empresário Elon Musk e a insistência do governo Lula em esconder gastos e agenda da primeira-dama. Quem poderia adivinhar, não é mesmo, que o fuck you Elon Musk iria derrubar ainda mais a imagem da Janja? Quem poderia adivinhar que com os gastos da primeira blogueira com viagens de luxo mundo afora, já ultrapassando mais de 70 milhões de reais, a imagem da Janja derreteria ainda mais? E agora eu vou para o segundo ponto que eu prometi para você. Eu prometi te mostrar como que uma das razões que explicam a extrema impopularidade da Janja aconteceu já nessa semana. Lê aí comigo então esta manchete aqui do Estadão. Comitiva de Janja e ministro em Roma tem 12 membros e já custou ao menos 140 mil reais, sem contar as passagens, como eu vou te mostrar. Bora ver aqui o primeiro parágrafo. A comitiva que acompanha a primeira-dama Rosângela da Silva, a esbanja, e o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, do PT em Roma, é formada por pelo menos 12 assessores. A viagem do grupo já consumiu ao menos 140 mil reais. E o valor vai ser maior, porque ainda não estão disponíveis os valores de diárias pagas à Janja e nem os gastos com passagens dos outros viajantes, à exceção das 2 integrantes do Ministério da Fazenda. Então, pelo menos 140 mil reais, sem contar a maior parte das passagens para uma viagem a Roma da Janja e de um grupo de 12 assessores que foram lá para quê? Para tal da Aliança Global contra a Fome e Pobreza. Olha, eu não vou nem comentar isso aqui. Dessa vez eu vou fazer o seguinte. Tô tão assim, isso aí é tão absurdo, gente, que eu vou fazer um pedido para você. Eu vou deixar os comentários com vocês. Escrevam aí para mim, aqui nos comentários, o que vocês acham dessa notícia. Solta aí a indignação de vocês e presta atenção aqui. Se você não quer que nem Lula ganhe a reeleição, nem a Janja seja eleita senadora em 2026, então eu quero convidar você para conhecer ainda mais. Para piorar, gente, o Lula recebe a pior notícia, gente, tá? A pior notícia saiu para Lula da Silva. Vejam só isso aqui. Apoio ao governo ficará mais caro com a queda da popularidade de Lula. A pergunta que fica é:
O Lula, gente, tá quebrado. O governo tá quebrado, tá? A União, o Lula quebrou o Brasil. O Lula não tem dinheiro. E a gente sabe que o Lula só conseguiu governar esses últimos 2 anos porque ele tinha uma sobrinha, né? Ali arrecadou muito dinheiro, lascou muito imposto no lombo do povo brasileiro, conseguiu arrecadar e conseguiu ali comprar muitos votos dentro do Congresso Nacional e aprovar as suas principais pautas. Mas de agora em diante, o Lula tá quebrado, o Lula tá sem dinheiro. O povo tá quebrado, a União tá quebrada, o Brasil tá quebrado. Como que o Lula vai governar através do Congresso Nacional nesses próximos 2 anos? E a situação ainda é pior, porque o Centrão vai cobrar muito caro pro Lula. Ainda mais agora, né, o Centrão sabendo que o Lula derreteu, que o Lula tá sangrando na sua popularidade. Aí é que vai ficar mais caro pro Lula. E o Centrão, gente, é uma espécie de sanguessuga, são mercenários, eles só votam, só aprovam às custas de muito dinheiro. Muito dinheiro. Tá aqui, ó, estamos a quase 10 meses do fim de 2025, o ano que Lula considera, e com razão, o mais decisivo para a sorte do seu terceiro governo. Se ele não chegar bem até lá, dificilmente terá chances de se reeleger em outubro de 2026, como tanto quer. Naturalmente, isso Lula não diz, nem mesmo em conversas com seus companheiros mais próximos, para não parecer desde já que poderá jogar a toalha. De resto, pela esquerda, não teria, né? Não teria para quem jogar. Talvez fosse obrigado a ir para o sacrifício. A aprovação de Lula desabou em 2 meses, de 35% para 24%, alcançando um patamar inédito que ele, em suas 3 passagens pelo Palácio Planalto, segundo a mais nova pesquisa do Datafolha, a reprovação também é recorde. Passou de 34% para 41%. Acha um governo regular 32, antes de 29, em dezembro. Então, de 29, passou de 32 a reprovação do governo Lula. E a parcela dos brasileiros que ganham até 2 salários mínimos, a aprovação despencou de 44 para 29. Ou seja, gente, esses partidos que apoiam o Lula, percebendo que o Lula está acabado, aniquilado, vai cobrar mais caro do Lula. Tipo assim, o Lula está acabado, ele precisa da gente. É agora que a gente vai cobrar o que a gente precisa do Lula. É mais ou menos isso, é o toma lá, dá cá. Lula, você agora está numa posição que você precisa mais de nós do que nós de você. Você está acabado, aniquilado, você derreteu. Agora, para você continuar na presidência, você precisa da gente. O que é que você tem para nos oferecer? Bom, Lula tem ministérios, tem cargos. Agora, dinheiro, eu acho meio difícil com esse país quebrado, porque o Lula quebrou o Brasil, né? Resumindo, como que o Lula vai governar de agora em diante, em queda desesperadora, sem dinheiro, e o Centrão simplesmente mercenários, cobrando caro? Vai ser complicado. Eu tinha que trazer aqui uma informação para vocês, gente. Vejam só que interessante. Mais uma viagem do Lula acaba de ser confirmada. E adivinhem só quem vai estar lá junto com Lula da Silva, torrando, gastando nababescamente o dinheiro do povo brasileiro, do contribuinte. Tá lá ela, Janja, deslumbrada, gosta de viajar. Lembrando que ela não tem função pública, não exerce cargo público, então ela não tem obrigação de, através da lei de acesso à informação, a passar os seus gastos, né? Segundo o que foi dito pelo governo Lula, né? Porque o que mais tem é jornalista, né? Buscando informações dos gastos da deslumbrada da Janja, mas a justificativa do governo é que ela não exerce cargo público. Interessante, né? Mas ela tá torrando dinheiro público, né? Essa conta não fecha, né? Mas tá aí, gente, tá? Vamos trabalhar muito. Gente, você que tá aí do outro lado assistindo, vamos trabalhar muito. Vamos continuar trabalhando muito, porque a gente tem esses 2 aqui pra sustentar. É o meme da vez, né? O Nicolas Ferreira postou esse vídeo, né? Inclusive, muita gente postando esse meme, né? Quando você estiver muito triste, muito capenga, muito cansado, animem-se. Lembrem-se que você tem esses 2 aqui para sustentar. Triste, gente. É a triste realidade. Tá aqui, ó. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma visita, tá, de Estado ao Japão entre 25 e 26 de março. Anunciou o Ministério das Relações Exteriores nessa sexta-feira, 14. Dessa vez, ele será acompanhado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva. A viagem marcará os 130 anos das relações diplomáticas e tal. E lá vai, além do presidente, a sua grande comitiva, porque ele sempre viaja com muitas pessoas, porque, afinal de contas, o dinheiro é do povo, porra, a gente gasta. Porque a gente não sabe nem se o Lula vai estar na presidência a partir de janeiro de 2027, então vamos torrar o dinheiro do povo. E de quebra, leva o encosto, Janja da Silva.
Ah, gente, a gente tem que rir pra não chorar, né? Bolsonaro, gente, tá? O Bolsonaro, tá? Ele participou de uma live nesse dia de hoje. Foi uma live reveladora. Ele decidiu jogar a lama no ventilador e durante essa live ele revelou várias informações extremamente importantes. E durante um período dessa live, ele foi questionado, né, sobre a reunião que ele teve, né, com o Pedro Vaca, que é aquele relator enviado da OEA aqui no Brasil, e ele acaba de falar, se pronunciar sobre esta reunião que ele teve diretamente, o que pode sair, o que pode surgir depois dessa reunião que aconteceu entre ele, Bolsonaro, e o Pedro Vaca, né? Pode sair algo positivo, né? O que ele sentiu pode ser negativo. Assistam, gente, porque o que ele disse aqui é extremamente grave. Vejam só. Olha, essa vinda do Pedro Vaca para cá foi acertado antes das eleições dos Estados Unidos. E jamais quem organizou e convidou essa vinda para cá podia imaginar que o Trump fosse eleito. Bem, aconteceu, vieram para cá. Obviamente, a gente colhe informações, quem é o Pedro Vaca? Tá, aí chegou muita coisa aqui, como ele sendo uma pessoa realmente de esquerda. Mas a gente sabe que a OEA depende dos Estados Unidos. Eles não podem fazer um relatório aqui passando pano para a questão da ditadura que estamos vivendo aqui no Brasil. Ele esteve aqui, obviamente, primeiro foi lá no Supremo Tribunal Federal, teve lá com dois ministros, o presidente e o Alexandre de Moraes, teve também conversando com gente do governo federal, mas teve também com parlamentares que defendem aqui a liberdade de expressão no Brasil. Esteve com excelentes advogados, muitos voluntários que defendem os presos políticos. E no último dia, na reta final, aqui em Brasília, estiveram por uns 40 minutos comigo. A imprensa ficou sabendo só no dia seguinte. Eu mais ouvi do que falei pouco, tá? Mas o meu advogado, uma pessoa extremamente competente, que mais do que advogado passou a ser um amigo meu, conduziu muito bem esse diálogo com o Pedro Vaca e mais seus 3 ou 4 assessores. E o Pedro Vaca falou aqui pelo Brasil, que está muito preocupado com a falta de liberdade de expressão aqui no Brasil. Então a gente espera que o relatório dele, daqui 30, 40 dias, não demore muito, saia, porque uma vez saindo vai ter um impacto aqui, no meu entender, positivo para o Brasil. É o que nós queremos. Aqui, por exemplo, eu trabalho aqui pela anistia do pessoal do Rio de Janeiro. A gente não pode esperar, quem sabe, um presidente de direita se eleja em 26 e em 27 para ele assinar o decreto aí o decreto de anistia, né? E essa é uma grande preocupação, né? Um presidente de direita se eleger em 2026 e assinar o decreto da anistia, né? É o que o Donald Trump fez assim que ele foi empossado como presidente dos Estados Unidos. Agora, a grande pergunta é, e o STF vai ou não derrubar, né, o decreto de anistia do próximo presidente da República para o pessoal do 8 de janeiro? Qual será que vai ser o comportamento dos ministros do STF aqui? Porque o STF derrubou ali o indulto, né, num presidente da República, né, o indulto que ele concedeu ao Daniel Silveira, né? O STF foi lá, sem dó e nem piedade, derrubou o indulto do Bolsonaro que ele tinha concedido ali ao Daniel Silveira. E se porventura o Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, ou Tarcísio de Freitas, ou Ratinho Júnior, quem quer que seja o novo presidente da República, a gente quer realmente que seja o Bolsonaro, ou se ele, né, assinar um decreto pela anistia dos condenados do 8 de janeiro, e aí, o pessoal do STF vai ser um empecilho? Pode derrubar esse decreto do presidente? Gente, são muitas dúvidas, né? Mas o mais importante é que o Bolsonaro se pronunciou, né? Do que ele, né? Da impressão que ele teve dessa reunião que ele teve, segundo ele, por cerca de 40 minutos, com o relator da OEA, né? O Pedro Vaca, que esteve aqui durante toda a semana ouvindo ministros do STF, ouvindo a oposição, né? Aliados do Bolsonaro, ouviu também a base, né? Do governo Lula. E ouviu o Bolsonaro. E a impressão que o Bolsonaro teve, né, do Pedro Vaca, inclusive nem a impressão, ele está dizendo que espera que ele faça, que ele seja imparcial e que ele faça um relatório em cima daquilo que ele presenciou, daquilo que ele viu, daquilo que ele sentiu e principalmente em cima das provas que foram entregues para ele pela oposição na segunda reunião que ele teve aqui no Brasil, que com certeza são provas muito, muito graves, e eu quero só ver se tudo que ele presenciou, tudo que ele ouviu aqui no Brasil vai constar nesse relatório que, segundo o Bolsonaro, deve ficar, né, pronto em cerca de 30, 40 dias. Lembrando que este relatório, gente, com certeza absoluta, vai parar nas mãos do Donald Trump, do Elon Musk. E o que será feito após esse relatório em mãos é que a grande expectativa, principalmente aqui no Brasil, gente, tá?